Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no segundo capítulo do livro de Juízes. Olá! Pode parecer assim, só mais um texto antigo, mas esse capítulo é, na verdade, a chave para a gente entender uma era inteira da história de Israel. É tipo o prólogo que define as regras do jogo. Antes a gente chegar nas histórias do Gideão, da Débora, do Sansão, o texto meio que para e fala, olha, para entender o que vem por aí, vocês precisam entender o drama que está rolando nos bastidores. Exatamente isso. E para guiar essa nossa análise, a gente está com duas fontes excelentes. As Bíblias de Estudo Ouman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Que são ótimas porque trazem não só o texto, mas notas, comentários. Sim, é como ter um especialista do lado. E a nossa missão aqui é tentar entender uma coisa. Como é que uma geração que era a sucessora de Josué, uma geração que viu tanta coisa, se desviou de um jeito tão completo? E essa pergunta é o coração do capítulo, né? O ponto de partida para tudo isso está lá no versículo 10, que é quase a tese do livro inteiro. Ele diz, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Essa frase, nossa, ela é o epicentro de tudo. Tudo começa aí. Mas antes de chegar nesse ponto, o capítulo já abre com uma cena, assim, muito forte. Um anjo do Senhor aparece e ele sobe de um lugar chamado Gilgal para outro chamado Boquim. E, sabe, a geografia aqui não é por acaso. Gilgal tinha um peso enorme, né? Gigantesco. As notas da Anaê lembram a gente que Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel na Terra Prometida. Foi ali que eles renovaram a aliança. Era um lugar de memória e de identidade. O ponto de partida. Exato. Então, essa subida do anjo de Gilgal para Boquim já é uma metáfora visual poderosa. É um distanciamento daquele compromisso original. A presença divina está se movendo e não é para mais perto. E a mensagem que ele traz, então, não é nada reconfortante. É uma bronca, uma confrontação direta. Ele basicamente fala, eu disse para vocês não fazerem aliança com essa gente para derrubarem os altares deles. Mas vocês não me obedeceram. É na lata, sem rodeios. E a consequência que ele anuncia é o que eu acho mais fascinante. Não é um castigo aleatório, tipo um raio caindo do céu. Não, de forma alguma. É muito mais sutil e, eu diria, mais profundo. A consequência é a própria desobediência deles virando uma armadilha permanente. O anjo diz basicamente, já que vocês não os expulsaram, agora eles vão ficar. E eles e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Nossa, isso é muito forte. A própria negligência deles virou a sentença. Exatamente. A fonte da tentação foi deixada ali, no meio deles, como um lembrete constante da falha deles. É uma consequência que nasce da própria escolha que fizeram. E a reação do povo, à primeira vista, parece a correta. O texto diz que eles choraram muito alto. Tanto que o lugar ganha um nome novo, Boquim, que significa os que choram. Eles até oferecem sacrifícios. Parece arrependimento, né? Parece. Mas, as notas da Bíblia Roman jogam um pouco de água fria nessa emoção toda. Elas levantam uma dúvida importante. Que é? É um choro de remorso ou de arrependimento? É um choro pelas consequências por terem sido pegos? Ou é um choro que leva a uma mudança de verdade? E o resto do livro responde isso. Responde com um sonoro, não. Foi um momento de emoção, de catarse, que não se transformou em comportamento novo. Esse choro que não leva a lugar nenhum é a grande pista. E para a gente entender o porquê disso, o texto faz uma coisa genial. Ele dá um flashback. Exato. Muda a cena. Volta no tempo para a morte de Josué. É como se o narrador dissesse, querem saber por que eles só choraram e não mudaram? Porque a base já estava rachada. Exatamente. O texto lembra que enquanto Josué e os líderes daquela geração, sabe, o pessoal que viu o mar se abrir, que lutou as batalhas, enquanto eles estavam vivos, tudo correu bem. A fidelidade estava ancorada na memória viva deles, era uma fé testemunhal. Isso, o que nos leva de volta para aquele versículo-chave, o 10. Surgiu uma nova geração que não conheceu o Senhor. E aqui a palavra conhecer é tudo. Não é falta de informação, né? Com certeza eles ouviram as histórias. Ah, com certeza. As notas de estudo são unânimes nisso. O verbo hebraico para conhecer, yadá,
implica uma experiência íntima, pessoal, relacional. Entendi. Não é saber sobre Deus, é conhecer Deus. Perfeito. Eles tinham os dados, a história, mas não tinham a experiência. A fé dos pais não virou a convicção dos filhos. As obras de Deus viraram, sei lá, folclore, história para dormir, não uma realidade viva. Peraí, isso é meio assustador. A ideia de que a identidade de uma nação inteira dependia da memória de um grupo de pessoas. Assim que eles morreram, o fio se partiu. É uma fragilidade enorme e mostra que a transmissão de cultura, de valores, de fé, não é automática, não acontece por osmose. E o cenário geográfico só piorava tudo. Os mapas que as fontes trazem mostram a distribuição das tribos. Não era um reino isolado. Não. Eram clãs espalhados, vivendo lado a lado com cananeus, com outras cidades-estado que tinham sua própria cultura, seus deuses. O que tornava a tal armadilha mencionada pelo anjo uma coisa do dia a dia. Imagina, seu vizinho cananeu está prosperando, a colheita dele está ótima e ele adora um deus chamado Baal. A tentação de pensar, bom, talvez um pouquinho de Baal não faça mal para minha plantação devia ser imensa. Exatamente. É a síndrome do a grama do vizinho é mais verde. E é nesse vácuo de experiência e nessa proximidade que o ciclo trágico, que vai definir o livro inteiro, começa a girar. E o padrão é muito claro. O primeiro passo é eles se voltarem para os deuses locais. O texto menciona especificamente Baal e Astarote. E quem eram eles? Qual era o apelo? Bom, Baal, como as notas da Hallman explicam, era o deus da tempestade, da fertilidade. Numa sociedade agrícola, ele era basicamente o deus do sucesso econômico. Adorá-lo era quase uma apólice de seguro pragmática. Faz todo sentido. E Astarote? O texto fala no plural, Astarotes. Sim, se referindo às várias manifestações locais de Astarté. Ela era parceira de Baal, deusa da fertilidade, do amor, mas também da guerra. Então, adorar os dois era buscar um pacote completo de prosperidade. Boas colheitas, famílias grandes, proteção militar. Exato. Era uma tentativa de terceirizar a segurança e a prosperidade para os deuses que pareciam estar funcionando para os vizinhos. É uma troca de uma aliança baseada em história por uma transação religiosa baseada em resultados imediatos. E claro, não funciona. O que nos leva à fase 2 do ciclo, a opressão. A consequência direta é que eles se tornam vulneráveis. O texto diz que a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal. A imagem é de impotência total. A mesma mão que um dia protegeu, agora se volta contra eles. A ironia é brutal. Ao buscar segurança nos deuses errados, eles perderam a única fonte real de segurança que tinham. E é nesse fundo do poço, quando a dor fica insuportável, que o ciclo avança. O povo clama. É o grito de desespero. Não é nem um arrependimento elaborado, é só dor. E em resposta a esse clamor, Deus age. O texto diz que o Senhor lhes levantava juízes. E esses juízes não eram o que a gente imagina hoje, né? Nem um pouco. A nota da RNA é ótima nisso. Eram líderes carismáticos, chefes militares levantados para uma tarefa específica, expulsar um opressor específico. Eram solucionadores de crise. A função deles era temporária, reativa. O que nos leva à parte talvez mais frustrante do ciclo todo. O juiz aparece, liberta o povo, traz a paz, mas essa paz tem data de validade. Exatamente. A data de validade é a vida do juiz. O versículo 19 é um dos mais tristes do livro. Ele diz, porém, quando o juiz morria, eles se tornavam piores do que os seus pais. É de uma honestidade brutal. A reforma era sempre superficial. A fidelidade dele estava presa a uma pessoa, a um líder, não a uma convicção interna. Assim que a figura de autoridade sumia, eles não só voltavam ao erro, eles iam além. O texto diz que se tornavam piores. É uma espiral descendente. Cada ciclo os deixava num lugar moralmente mais baixo que antes. É a anatomia do fracasso de uma cultura. Eles não aprendiam com a história, só reagiam à dor. O problema fundamental, aquela falta de conhecimento de Deus, nunca era resolvido. O juiz era um band-aid numa ferida que precisava de cirurgia. E o capítulo termina amarrando tudo isso. Ele responde à pergunta que todo leitor se faz. Ok,
Se Deus é tão poderoso, por que ele simplesmente não tirou esses povos inimigos de lá de uma vez por todas? Uma pergunta excelente. E o texto dá duas respostas que são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Qual a primeira? A primeira é que a presença dessas nações era uma consequência da aliança quebrada. Tipo, vocês não cumpriram a sua parte, então eu também não vou cumprir a minha de limpar totalmente a terra. As nações inimigas eram um memorial vivo da infidelidade de Israel. Um espelho constante das próprias falhas deles. E a segunda razão? A segunda razão transforma essa consequência num propósito. O versículo 22 é muito claro. Diz que as nações foram deixadas ali para, por elas, provar Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, ou não. Ah, então era um teste. Um teste de identidade contínuo. A fé deles não ia ser forjada num ambiente protegido, estéril, mas no meio do conflito, onde a escolha pela fidelidade precisava ser feita todo dia, ativamente. A adversidade virou a ferramenta. Entendi. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o capítulo 2 dos Juízes é, no fundo, o diagnóstico. Ele mostra que toda doença que a gente vai ver no resto do livro, a violência, a anarquia, tudo vem de uma raiz só. Uma geração que herdou uma religião, mas não um relacionamento. Que perdeu a memória viva da sua própria história. E essa dinâmica é atemporal. Não é só sobre Israel antigo. De jeito nenhum. É sobre qualquer comunidade. Quando a memória do porquê se perde, quando os valores que deram origem a tudo viram só slogans vazios, a identidade se dissolve. Juízes está dissecando a mecânica da decadência cultural. É um alerta muito poderoso. E isso deixa a gente com uma última provocação para pensar. O texto insiste que a adversidade, a presença do inimigo, foi deixada ali como um teste. O que nos força a encarar uma pergunta bem desconfortável. Se um ambiente de conforto e facilidade levou à complacência e ao esquecimento, qual é então o verdadeiro papel dos desafios, das tensões, na formação do nosso caráter? Talvez a fidelidade mais forte não seja aquela que nunca é testada, mas justamente aquela que é forçada a se reafirmar dia após dia, no meio de um mundo que oferece 1000 outras opções.